Muito bem, senhoras, muito bem, senhores. Bem-vindos a mais um Papo de Operário nesta semana, aqui no canal do YouTube da Operário Material de Construção e em todas as redes sociais. É sempre bom reforçar isso, porque a gente está em tudo. Papo de Operário está em tudo, tá? Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Antes de mais nada, pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Vamos fazer esse projeto chegar, esse projeto crescer. A gente já está há um bom tempo aqui fazendo o Papo de Operário. Graças a Deus está crescendo bastante. Graças a vocês também que vão compartilhando, viu? A gente está no mês de março, o mês da mulher, e a gente resolveu fazer um programa especial falando um pouquinho disso também, sobre isso. A nossa convidada está aqui. A Erika Santos é gerente da agência do Sebrae, aqui em Rondonópolis. Já há um bom tempo, a gente vai começar por aí, ela vai contar um pouco da história. Mas antes eu queria dizer, Erika, que para a gente é muito bom. Primeiro, ter você aqui como mulher empreendedora, como uma batalhadora, que a tua história é muito bacana. E também para falar do Sebrae. O Sebrae, especialmente quando começou a pandemia, o Sebrae se mostrou fundamental. Se já era fundamental, nesse momento em específico, socorreu muita gente. Eu sou testemunha disso, acompanhei muita coisa que o Sebrae fez. Então, para a gente é uma honra, prazer ter você aqui. Está à frente do Sebrae há 15 anos, né? Vamos começar com a tua história. Eu entrei no Sebrae, né, em 2008, então vou completar mês que vem, agora em abril, 15 anos. 15 anos do Sebrae. Entrei, na verdade, como estagiária, né? Então, meu pontapé inicial foi como estagiária, ainda em Cuiabá. Participei de um processo de trainee que tinha na época, e esse processo de trainee tinham vagas para o interior, e uma das cidades que eu escolhi por questão de estudo, ou que me escolheu, eu acho que Rondonópolis que me escolheu, foi a cidade de Rondonópolis. Então, eu vim para cá em outubro de 2008 como trainee. O trainee, ele é um processo que ele está ali treinando e entendendo o negócio, né, entendendo o negócio do Sebrae para poder ser efetivado como funcionário. Então, fiquei aí um ano como trainee. Conhecer a região, saí da casa dos meus pais, com 20 anos, não conhecia nada, né, mal sabia dirigir, nunca tinha, né, tido essa experiência fora. E aí fui ficando, passei de trainee para assistente 1, assistente 2, fiz um processo de analista também, então tudo lá dentro do Sebrae é sempre participação de seletivo, com transparência. E aí veio a oportunidade de um processo de liderança, né, para líderes do Sebrae. Tive um empurrãozinho, nesse momento sempre é bom ter um líder, né, que nos apoia e fala, olha, eu acho que você tem capacidade, vai lá e faz. Fiz o processo. E aí, desde então, né, fui aprovada e estou líder, né, gerente da unidade do Sebrae aqui em Rondonópolis desde 2014. Então, aí estão indo de 9 para 10 anos que eu estou à frente dessa gerência, que nada mais é que gerenciar pessoas, costumo dizer isso, para pessoas, né, que são os nossos clientes, os nossos empresários e também, né, os nossos parceiros. O Sebrae, cuidar das pessoas, o Sebrae faz muito bem isso. Você chegou crua, então? Crua. Nunca tinha entrado no ônibus para viajar. Uau! Eu lembro que quando a primeira vez que eu peguei o ônibus foi para Primavera do Leste, eu cheguei no Coité achando que era Primavera. Falei, aqui que desce. Sério? Sério. Crua. Eu só tinha tirado carteira de habilitação. Aprendi a dirigir. Morei, né, um tempo de aluguel, casa de parentes também, né, que me receberam. Crua. Então, assim, Rondonópolis faz parte da minha história, me sinto rondonopolitana, porque me acolheu. Aqui eu comprei minha casa, tive minhas filhas, me casei e continuo, né, fazendo como a gente chama de intraempreendedorismo, empreendendo dentro, né, de uma instituição, de uma empresa que me permite, né, trabalhar com pessoas, para pessoas, né, e também ter essa transformação pessoal. E te permite criar, né? Isso. Te permite criar muita coisa. É o que eu mais gosto. A gente acompanha, surge uma ideia, reúne a equipe, apresenta um projeto, está aprovado, bora fazer. Isso. E faz. Ideia nova, e principalmente porque a gente trabalha para muitos microempreendedores individuais, para microempresas, com parceiros, né? E aí a transformação pessoal vem quando a gente vê os nossos resultados, né? O brilho nos olhos do nosso cliente, daquele que a gente pegou na mão há anos atrás, que está crescendo, que está com a gente. Então, isso me faz ter esse propósito de continuar, né, por 15 anos, vou fazer 15 anos numa instituição, então já é mais de 2/3 da minha vida na instituição, podendo trabalhar com propósito, né, e para pessoas, que eu acho que é o meu propósito de vida. E, rondonopolitana. É isso. Você falou uma coisa que é bacana, a cidade escolhe a gente, né? Verdade. Quem veio de fora, eu também vim de fora já há uns 10 anos e é isso. A gente já não pensa mais em sair, a cidade abraça, escolhe a gente. Você teve filhas aqui. 2.
morou em casa de parente, tudo que você contou, depois construiu sua casa aqui, inclusive na Operário, viu? Ele que estava contando o relato aí. Todo meu porcelanato foi da Operário. Lá da Prime? Da Prime. Aí, ó, casa... Aí ficou chique, ficou top. Mas é isso, é ser rondonopolitano e fazer projetos para a nossa comunidade, que é o que o Sebrae tem feito. Eu acompanhei recentemente lá no Sebrae, até a Mônia Ramos está aqui com a gente também, lá da equipe. A chamada de impacto. Isso! E que impacto, nossa, né? Que legal que foi aquilo, cara. Que legal que foi aquilo. Convido quem não conhece, está aí assistindo, é de Rondonópolis, convido a conhecer os projetos do Sebrae. E quem não é de Rondonópolis, está assistindo também, tem Sebrae no Brasil todo, por favor, conheça o Sebrae. Foi esse, chamada de impacto. Teve a premiação ali para as melhores ideias, as categorias, né? Isso. Mas no final todo mundo ganhou. Foi tão bacana Até aquilo. hoje a gente tem esse grupo. Muitos ainda continuam sendo acompanhados conosco. Uma das que participou da chamada hoje está abrindo o seu ponto de atendimento. A outra está começando a vender para supermercados. A outra saiu de casa, já está com seu ponto ali como MEI. Outros já estão desenquadrando do MEI, vindo a CME, buscando a sua expansão, né? Então, é essa ação contínua que a gente faz, né? Desses empreendedores que estão com a gente, os que ainda estão aí para vir a empreender, porque, no final, quem ganha somos todos nós, né? De trabalhar num ambiente, né, formado aí por empreendedores, ter mais pessoas empreendendo, ter mais colaboradores também, né, que tragam novas ideias para os empreendimentos que aqui estão, para que a gente consiga viver numa cidade boa, né, considero uma cidade estruturada, que a gente gosta de estar morando, mas também provida de todos os meios, né, com pessoas que têm formas de empreender, que têm aonde buscar ajuda, né, não só do Sebrae, como de vários parceiros aqui dentro da cidade, porque isso a gente costuma falar que é uma economia circular, é uma corrente do bem. Então, aquele pequeno negócio que está ali no bairro, contrata um colaborador, uma pessoa que mora no bairro, que vai ganhar o salário e vai gastar no bairro, e aquele comércio ali vai precisar comprar insumos, vai precisar fazer mais compras, gastar mais combustível. Então, a economia que tem a ganhar com todo esse trabalho. O foco são sempre os pequenos, são sempre os MEIs, são sempre quem está começando. Isso é muito bom. Que são 97% aí, em média dos empreendimentos do Brasil. Exatamente. Né? A gente brinca que quem carrega o piano, quem leva, são eles, são os pequenos. Eles têm mais agilidade para comprar, eles geralmente buscam comprar mais localmente seus produtos, né, de primeira necessidade ali para o seu empreendimento. Muitos começam, sim, por necessidade, mas depois buscam rapidamente sua formalização e buscam também buscar inovação. E aí, nessa hora, entra o Sebrae. A gente viu muita gente, voltando lá no início que eu falei da pandemia, muita gente empreendeu por necessidade na pandemia. Não tinha o que fazer e... Alguns, infelizmente, não vingaram, outros voltaram para o mercado de trabalho, voltaram para a CLT, mas quem perseverou e quem buscou se qualificar não quis saber de outra vida. A gente fez um trabalho bem forte na pandemia, né, dos segmentos mais impactados, embora todos tenham sido impactados, né, pessoalmente e profissionalmente, e também esse atendimento já na recuperação da economia. Então, foi um momento que a gente teve que voltar muito às ações para a questão da transformação digital, ainda para informar, capacitar sobre alguns meios, né, que a gente chama de digitalização, que nada mais é que você estar onde o seu cliente está. Se o cliente está no digital, você também tem que estar no digital. O tal do Instagram e o delivery foi um boom. A gente chegou a fazer até oficina de WhatsApp Business, porque muitos empresários, a gente percebeu, se deparou muito com isso, porque todo mundo ficou em casa. Nós também, colaboradores. E a gente percebeu que ao acessar, né, o canal de comunicação de alguns empreendimentos para comprar por delivery, o WhatsApp era foto pessoal, não tinha WhatsApp Business, muitos não tinham ainda o costume de fazer delivery. E não só em Rondonópolis, a gente acompanhou esse movimento, aqui via Sebrae Rondonópolis e Sebrae Estadual, de todos os municípios, porque a gente tem uma capilaridade, a gente está muito próximo dos nossos clientes no interior. Então, nas visitas, quando a gente também viaja, né, para alguma cidade aqui da região, a gente percebia isso. Quando a gente está falando do Sebrae Rondonópolis, só para registrar, o leque não se limita a Rondonópolis. Estamos falando do atendimento também, os vizinhos aqui, Guiratinga. São 18 municípios que a gente atende. É a região sul Isso, toda. A gente atende toda a região sul. Nós temos aqui a estrutura, né, uma sede, e temos também uma unidade de atendimento em Primavera do Leste.
mas nossa equipe, né, por completo, atende os 18 municípios. Então, a gente geralmente está na estrada, está vivenciando, está indo para Jaciara, está indo para Pedra Preta, para Alto Taquari, visitando e vivenciando e levando essas informações, essa capacitação, porque nas pesquisas, né, de sustentabilidade do negócio, na questão, vamos dizer assim, de quem é que fica ou não no mercado, a maior dificuldade nas pesquisas que a gente faz não é dinheiro, em primeiro lugar, é falta de planejamento. Dinheiro e crédito sempre aparece, Interessante, né? hein? Mas geralmente não é o top one das pesquisas. Ela fica ali em segundo lugar como necessidade de capital, necessidade de recursos financeiros, crédito, né? Segundo lugar. Geralmente é a falta de planejamento. Por ter aberto por necessidade, por ter investido recurso numa atividade que não conhecia, por ter feito, né, uma decisão incorreta com relação a sócios, a produto, comprar demais, questão de localização também, de não ter guardado, por exemplo, vou abrir, pego o meu recurso, que eu tenho próprio, e aplico todo na construção, na reforma do meu empreendimento, e não deixo um capitalzinho guardado ali para o capital de giro, que é muito importante para quem está nascendo. Então, já vai uma das primeiras dicas aqui de hoje, né? Você está começando o seu empreendimento, tem que ter um capital aí para 6 meses, para 1 ano, se possível, investe no imobilizado com dinheiro, né, de terceiros, algo nesse sentido. Então, são essas necessidades que a gente vê assim no dia a dia. Porque o que a gente vê e a gente viu acontecer, e isso acontece, a pessoa ela quer empreender, ela pega um dinheiro, ela compra tudo em produto e ela acha que aquele produto ela vai vender assim. Exato. E ela vai fazer 3, 4 vezes mais o valor. Pode até ser que aconteça, mas é difícil, sem planejamento, sem organização. Bem difícil. A gente torce para que aconteça, mas nem sempre, por exemplo, você vende no cartão. Tem um prazo médio ali que você vai receber dessa sua venda. Só que o seu aluguel... Tem que levar isso em conta. Seu aluguel, a sua luz, o telefone, ele não está diretamente ligado à sua venda, ele é fixo, né? Então, são essas orientações no começo, né, que a gente oferta, tanto presencialmente. A gente multiplicou muito a nossa capacidade de atendimento dos cursos online. Então, hoje, acessando a nossa plataforma online, todo e qualquer curso ele é gratuito. Gestão financeira, marketing digital, planejamento. Tem uma série de videoaulas, uma série de conteúdos no site, né? Ferramentas de gestão. Quero baixar um modelo de fluxo de caixa, quero baixar aí um modelo de fazer um controle de compras a pagar e receber. Parece simples, mas às vezes a gente não tem ele no dia a dia. Não tem no né? dia a dia. E muitas vezes, por que não tem? Não é porque o empreendedor não quer. É porque ele não tem para quem delegar. Né? Ele compra, ele vende, ele planeja, ele atende o cliente, ele devolve o produto, ele faz tudo. Ele faz tudo. E vende fiado para o parente. E aí depois já mas é isso. Érica, durante a pandemia vocês fizeram uma ação que eu gostei bastante, que era ir às empresas, às pequenas empresas, fazer um diagnóstico e depois de um certo tempo ir apresentando relatórios para esse empreendedor. Ainda está fazendo isso? Tá. Se chama Sebrae na sua empresa. Sebrae na sua empresa. Está em funcionamento desde janeiro. Quem ainda não foi atendido, quer receber um atendimento, é só ligar no nosso 0800 e agendar. Qualquer segmento? Qualquer segmento de qualquer cidade aqui da região. A gente tem uma equipe, né, de consultores que estão na rua, atendendo esse corpo a corpo. Até o momento, nós temos cerca de 1.300 empreendimentos já atendidos aqui na região, de janeiro até agora, início de março. E aí é de todos os portes, seja microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. E no momento do atendimento, a gente já está dando algumas devolutivas. Então, por exemplo, eu não deixo para dar depois uma orientação de um curso EAD que ele já pode se inscrever. Então, vai ter um evento próximo ali do seu setor, já informa. É uma inscrição de consultoria gratuita. Aquelas consultorias também, na pandemia que a gente criou, que são consultorias temáticas de finanças, marketing, vendas, de 2 horas gratuitas, né, que a gente faz à distância, né, no modelo online. Você, sendo atendido ali, viu uma necessidade específica, o consultor mesmo já te orienta a se inscrever ali junto com você, ou pode acessar também o nosso portal e se inscrever. Então, tudo isso que a gente implantou na pandemia, a gente manteve e começou a atuar também novamente com setoriais, com segmentos, com alguns segmentos, né, de empresas que a gente começou a receber mais demandas também. Daqui a pouco, no nosso bate-papo aqui, a gente vai falar mais sobre alguns projetos do Sebrae. A Érica trouxe, inclusive, um calendário aqui de ações. A gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco.
de muita coisa que já está acontecendo e que ainda vai acontecer. Eu não sei se o time do Sebrae é grande ou vocês, mesmo com pouca gente, correm pra caramba. Eu acho que vocês correm muito, né? A gente corre muito, a gente busca muito a questão dos nossos... a gente tem os colaboradores, né, que ficam ali dentro, que são os colaboradores e os internos. que rodam a região e toda. os consultores que são credenciados conosco e que rodam, que a gente às vezes faz até uma licitação para poder continuar o atendimento, né? Então, a gente tem essa capilaridade dos colaboradores que são contratados, né, e dos nossos consultores que têm a sua empresa no mercado e que prestam serviço para a gente em alguns atendimentos. Tanto nesses atendimentos, Robson, que são assim do dia a dia, né, como um atendimento pontual, por exemplo. Eu quero fazer o design da minha fachada. Eu preciso modernizar a minha loja, porque eu acho que isso vai ter aí mais cliente e tudo mais. Aí a gente, né, atende através dessa rede que nós temos aí no estado. Legal. Alguém que já foi ajudado está ajudando. Isso, é exatamente. Isso. Ó, a gente falou desses pequenos que carregam o piano aqui. Antes da gente iniciar o papo, eu estava até conversando com a Érica. Deixa eu pegar a minha cola aqui. A respeito dos pequenos, porque a gente teve agora números do CAGED, o mais recente do CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? Ele é do governo federal. E mostra, em Rondonópolis, por exemplo, foram abertas ao longo de 2022 5.346 vagas. Quem liderou? Serviços. Capital Cuiabá, que ficou em primeiro, nós ficamos em segundo. Foram mais de 14 mil vagas. Quem liderou? Serviços. Aí, quando não é serviço, é comércio. Várzea Grande, por exemplo, ficou em quarto. Sorriso em terceiro. Comércio liderou. Ou seja, são esses pequenos aí. Exatamente. É sempre eles. A gente se preocupa, assim, a gente, quando vai fazer o recorte com a saúde financeira, a rotatividade, atendimento, qualificação, isso aí, mas que são eles, que são a mola da coisa toda, são. Exatamente. E a gente costuma até dizer, dentro dessa categoria, dessa geração, está muito ligado a micro e pequenas empresas, né? Que aí contrato e tudo mais. Mas o micro empreendedor individual ele tem um papel muito importante também, porque ele presta serviços para um ME, ele pode fornecer, por exemplo, para um órgão público, ele pode estar expandindo, né, suas atividades. Então, a gente tem também visto esse aumento de empresas que estão passando de porte MEI para ME. Então, o microempreendedor individual é uma forma de começar a empreender de forma formalizada. Ele tem ali acesso ao CNPJ, nota fiscal e alguns serviços, mas o objetivo do microempreendedor individual é que ele continue crescendo até chegar a um patamar que ele vai passar de porte, né, para que consiga ter ali a sua saúde financeira. É o primeiro passo para que ele... A gente fica triste quando vê a pessoa trabalhando na informalidade. Quer dizer, ela já está empreendendo, ela já é empreendedora, mas ela não se formaliza. E às vezes por falta o MEI é tão simples, né? Às vezes é por falta de informação mesmo. A gente, inclusive, formaliza muito o microempreendedor individual da área de serviços lá no Sebrae, que nos procura, né? Muitos na área de serviços. E na área de serviços, né, não é diferente dos outros segmentos, mas a gente tem bastante, a gente busca orientar bastante com relação a essa questão da profissionalização. Né? É ainda mais difícil para quem é um prestador de serviço separar a conta pessoal da conta da empresa, né, as despesas. Como a rotatividade de recurso ela é diária, fazer um caixa para poder pagar aquelas despesas fixas no final do mês. Muitas vezes, dificuldade em fazer um orçamento, né, para atender um cliente, uma empresa. Precificar é difícil, hein? Precificar. Fazer um orçamento mesmo. Muitas vezes a pessoa precisa ali de um papel com orçamento. Lá no Sebrae, inclusive, a gente contrata alguns serviços locais. Então, às vezes, a gente tem que pegar na mão e ensinar a fazer realmente ali um orçamento para você poder participar, né, e poder fornecer o serviço. Às vezes, não tem uma conta bancária ligada ao CNPJ. Então, são essas informações e orientações que no setor de serviços, né, quando o pessoal faz abertura com a gente, participa das capacitações, esse ano está previsto Semana do MEI, mais um monte de coisa bacana que vai vir aí, que a gente busca focar bastante na área de serviços. O maior desafio, Érica, aqui na realidade nossa, na Rondinopolitana, hoje, para esses pequenos, cuidar dessa burocracia. Às vezes a pessoa sabe fazer a função ali, sabe prestar o serviço, mas não entende a parte burocrática que está por trás daquele negócio. E o atendimento também, a maneira como faz e como... Acho que é isso a maior dificuldade. Isso mesmo. Principalmente esses prestadores de serviços que são microempreendedores individuais, é essa questão mesmo do mínimo de gestão, né? No sentido, por exemplo, de eu... Coisa simples, agendar um serviço para ir no cliente fazer orçamento e anotar.
né? Porque às vezes esquece. Olha. Passar um valor, às vezes passa o valor errado, faz o serviço na sua casa, por exemplo, por 2 meses seguidos com valor diferente, não tem uma tabela de preço. Muitas vezes o que falta é uma coisa simples, transformar seu WhatsApp em um WhatsApp Business e ter uma mensagem de recepção, ou que você está no horário de almoço, que naquele horário você não vai conseguir atender. Então, são essas coisas mais básicas. E eu até entendo o que acontece em Rondonópolis. A pujança da economia é muito grande. Então, é muito serviço, né? Nós estamos aí numa região, você viu aí, mostrou para a gente os dados do CAGED, né? De emprego de forma saldo positivo e tudo mais. Então, realmente é muita demanda. Né? E aí, por conta da alta demanda que nós temos no setor de serviços, que está muito aquecido aqui na cidade, isso já tem um histórico aí, principalmente pós-pandemia, uma curva muito ascendente. Existe também essa dificuldade de parar ali, às vezes, de fazer o serviço, né? Para poder organizar um pouquinho ali o seu empreendimento, né? O seu negócio. E você sabe que aí a gente cria um contraponto que tem muita demanda, tem muita gente empreendendo, fazendo e trabalhando. Mas por conta desses buracos, dessas brechas, quando você vai conversar com um cliente, alguém que contratou alguém para prestar um serviço, essa pessoa geralmente tem uma história de dor de cabeça. É verdade. Quando não mais de uma. É verdade, isso é verdade. É isso. Tá aí no meio a coisa que a gente precisa reformular. Exatamente. E aí a gente se coloca à disposição nesse sentido. A gente já tem alguns projetos relacionados à área de serviços, né? Um dos segmentos que a gente atende de forma setorizada, com um gestor específico e tudo mais, é o setor de serviços automotivos. Então, a gente tem um grupo de empresas do setor automotivo que a gente atende de forma continuada, conversando, fazendo palestras, trazendo as inovações, né, até mesmo de atendimento para o setor. Atendemos também o setor de varejo, né? Não poderia ser diferente não trabalhar com varejo aqui dentro da cidade. E um setor também que a gente viu essa necessidade de aprimorar, principalmente pós-pandemia, o setor de alimentação. Alimentação. Foi um dos mais afetados. Hoje nós temos uma gestora, que é a Amônia, aqui na região. E nós temos mais de 100 clientes que a gente atende de forma continuada. E sempre está entrando novos empreendimentos, né? Então, a gente tem uma consultora que atende eles em loco, acompanhando, dando sugestões. E aí, durante o ano, né, eles recebem as orientações, participam de palestra, café da manhã com a gente. Muitas vezes participam de missões, né? Vão para uma feira, ver uma inovação. Então, estão lá junto com mais 20 empresários, dentro de uma feira, vendo produtos, fornecedores, né? Que muitas vezes não têm acesso por estarem aqui, não conhecem. Então, às vezes, tem uma condição de pagamento melhor, conhece um produto que vai ser lançado no mercado antes de chegar. Então, tem possibilidade de comprar uma máquina para melhorar ali sua fabricação de salgados, por exemplo. Fechar parceria com o fornecedor. E o mais importante, networking, né? Conversar com outros empresários do setor. Trocar essa figurinha é fundamental. A Érica falou da Amônia, eu mencionei a Amônia. Agora ela está aqui atrás das câmeras. Tá? A Amônia está como analista lá no Sebrae, Amônia, é isso, né? Está aqui com a gente na equipe, junto com essa equipe da TV1, a nossa produtora, que faz o Papo de Operário acontecer. Érica, a gente está nesse mês da mulher. Eu queria trazer ainda empreendedorismo e os pequenos. Queria que você falasse um pouquinho do papel das mulheres, o quanto as mulheres empreenderam. A gente volta a pensar na pandemia, não tem jeito, mas empreenderam para complementar na renda ou para passar a ser a provedora da renda da casa, a quantidade de mulheres que foram à luta. O Sebrae, você estava me adiantando agora, que o Sebrae, inclusive, está fazendo um levantamento disso, em breve a gente vai ter resultado, né? Isso. Hoje nós já temos pesquisas nacionais e até com alguns retratos, né, por região sobre o empreendedorismo feminino. Temos também a pesquisa GEM, de 2021, que traz lá também um painel do empreendedorismo feminino. Alguns estudos, né, pós-pandemia, onde as empreendedoras mulheres foram mais afetadas, porque tiveram rapidamente ali que decidir. Será que eu continuo com o meu negócio aberto ou eu cuido dos filhos que também ficaram em casa, né, por conta da pandemia, as escolas fecharam e tudo mais. E aí, por esse motivo, nós estamos, enquanto Sebrae Mato Grosso, com a adesão agora ao programa Sebrae Delas, que é um programa voltado à gestão, né, inovação, sustentabilidade, com vários pilares para empreendedorismo feminino. Então, as mulheres têm um papel importante, têm os seus desafios, mas também a gente vê o lado da oportunidade. O que as mulheres que empreendem trazem de oportunidades para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, a gente vai estar iniciando aí no mês de março já esse projeto, para estar atuando junto com essas mulheres, né, que são tão guerreiras e que empreendem, estão aí também
nesse pilar. Que coisa boa. E a gente vê no trabalho do Sebrae, a gente estava falando agora do chamado, tal, outras ações, a quantidade de mulheres, a quantidade de ideias de negócios, a quantidade de networking que essas mulheres fazem, porque não que os homens não tenham, eu não sei, mas a impressão que dá é que as mulheres têm até mais essa solidariedade, esse pensar coletivo e de conversar e de fazer essa troca de informação. No ramo da alimentação, muita mulher empreendeu. Ramo que ainda é alimentação, mas enfim, fazer coisa para festas, muita mulher empreendeu. Vestuário, muita mulher empreendeu. Estética, muita mulher empreendeu. E por aí vai. Exatamente. Assim, a gente tem, a partir de pesquisas, o cenário com esses comparativos, né? Então, por exemplo, as mulheres têm mais tendência a absorver inovação mais rápido. Atividades tecnológicas, o próprio Instagram... Menos cabeça dura? É isso? Vamos dizer que sim. Tem mais facilidade em fazer networking. Mas, assim, são características que são próprias, né, da questão homem e mulher. Então, a mulher gosta de estar mais junto de outras mulheres, conversar, trocar mais experiência. E a mulher também, à frente dos negócios, ela tem um impacto social muito bacana. Porque ela, ao empreender... ou ela é a chefe, né? A gente tem estudos aí que já aumentou muito o número de mulheres que são chefes de família. E isso incrementa muito a questão do desenvolvimento local, porque se a gente tem ações, né? A gente já tem hoje muitas mulheres empreendendo. Então, o que a gente quer trabalhar enquanto Sebrae? É esse posicionamento em aumentar a quantidade, melhorar as condições de gestão, de capacitação, dar oportunidade para que elas gerem ainda mais renda. Porque gerando mais renda, essa renda ela é uma economia circular, com negócios criativos, com negócios de impacto social também, que a gente tem buscado bastante esse viés. E também na questão da rede de negócio. Então, um dos pilares do projeto Sebrae Delas, né, com certeza será essa questão da conexão. Mulheres se conectando com mulheres para gerar novos negócios e novas gerações, né, de renda. Então, às vezes, a gente conecta ali uma que tem um empreendimento, a outra que fornece um serviço, e quando a gente vê, a gente tem um novo negócio. Então, por ter já essa facilidade, né, isso é em pesquisa, tá? De gerar novos negócios, de gostar, né, preferir estar com outras pessoas e com mulheres, a gente quer realmente pegar isso e transformar num posicionamento muito bacana aqui para o nosso estado, com capacitações, mentorias, missões, ações coletivas e também ações individuais, né? Uma coisa que nós temos percebido também é essa necessidade de a gente atuar também com eu, né? O eu empresário. Porque às vezes eu estou ali no meu negócio, mas eu não estou olhando para o eu empresário. Será que eu também estou bacana? Eu preciso trabalhar a minha liderança, o meu relacionamento interpessoal, a minha comunicação. Importante, e tudo isso a gente vai trabalhar também com esse projeto de empreendedorismo feminino. Reconhecer os defeitos, reconhecer que nem todo dia você está bem. Exatamente. E como é que eu vou lidar com isso? Porque, independente, né? Mas a mulher está mais ligada a essas questões do lar. Eu tenho meus problemas no serviço, às vezes com a minha colaboradora, com o meu fornecedor. Mas aí chega em casa, começa uma outra jornada. Então, eu tenho que estar bem. Eu falo isso por vivência, né? Não sou empreendedora, mas sou intraempreendedora. Então, eu tenho que administrar tudo isso, né? O estresse do trabalho, chega em casa é outra jornada, quem estuda uma terceira jornada também. Então, como é que eu administro o meu eu? Que tempo que eu tenho para cuidar do meu eu? Então, é um dos pilares que a gente quer trabalhar no projeto. Saber que nem todo dia é fácil, saber que nem todo dia é bom. Saber que tem dia que você está doido para dormir, para começar outro, porque aquele ali já foi. E o que a gente faz, né? Como lidar com isso, né? É isso. Essa coisa do networking, ainda falando dessa diferenciação, eu posso estar errado, se eu tiver, por favor, me corrija, mas a ideia que me passa é que o homem tende a ser mais orgulhoso, especialmente o empresário que administra o seu negócio, no quesito tomada de decisão e aceitar uma opinião, aceitar uma crítica de outra pessoa. Faz sentido isso? Estar menos aberto do que a mulher, talvez, para ouvir, porque, sei lá, eu conheço alguns que passam essa imagem de que, não, eu toco meu negócio assim, é assim que eu faço, é assim que dá certo e acabou. Olha, conectando com esse dado recente, né, que os negócios liderados por mulheres têm mais facilidade em aderir a inovação, no sentido da rapidez com que se conecta. Por exemplo, saiu uma novidade no Reels, saiu uma novidade de alguma tecnologia, né? Chat. Mais antenado. Mais antenado.
pode-se dizer que tem uma abertura maior para a inovação, assim, para coisas novas, né? Eu não tenho como fazer um comparativo, por exemplo, o homem não é tanto, a mulher é mais, mas olhando por esse lado, né, de dado, né, que está mais propensa, né, a aceitar mais a inovação e colocar em prática, aí a gente pode dizer que está bem coerente com esse posicionamento que você colocou. São pontos a se trabalhar, empresárias, pequenos, grandes, prestadores de serviço, coisas a se trabalhar. Você falou o Sebrae delas, quando? Começa quando? Agora, a partir de março. Agora, né? nesse mês já? Esse mês. A gente já deve fazer aí algumas ações, né, em algumas regiões do estado. Rondonópolis, com certeza, né, não vai ficar de fora. Algumas ações a gente já deve começar, os anúncios, as ações que nós vamos ter, palestras, né, e sensibilização para participar, para todos que quiserem participar. Além disso, esse ano a gente está com um calendário bem recheado de ações aqui para o município, para os municípios do entorno também. Sempre buscando essa orientação, né, essa capacitação, e não só orientar, mas também trocar, né, experiências. Às vezes não precisa ali estar um palestrante de fora do estado para te trazer uma informação. Às vezes é muito mais válido você participar ali de um café da manhã, de um network, de uma reunião. Então, assim, é algo, né, Robson, que a gente pode sempre reforçar, saia da sua zona de conforto. Vai ter uma ação numa instituição que você participa, lá no Sebrae, vá se conectar, vá, né, buscar, porque sempre vai trazer algo diferente. Pois é, às vezes a solução está do lado, está no nosso quintal, está num café, num bate-papo, mas é isso, sair da zona de conforto. Falar nisso, Érica, já encaminhando para a nossa reta final, você trouxe aqui para mim, eu vou mostrar para a câmera, mas não vou dar detalhe não, quem quiser conhecer isso aqui, vai no Sebrae. Isso aqui são as missões nacionais e internacionais, vai ter missão o ano todo, inclusive 2024 também. Isso. Que coisa boa. Fala um pouquinho delas para mim. Vocês estão se preparando para Nova York, para Israel, fora São Paulo, Florianópolis. Tem Orlando, bastante coisa, hein? Tem muita coisa, hein? Então, nessa questão da gente trazer o empresária para olhar para fora, uma das ações mais importantes é a questão de novos mercados, né? E, para isso, a gente sempre prospectou missões nacionais. Com a pandemia, muitas feiras foram canceladas, né, que acontecem no Brasil, e elas estão voltando com toda a força. Então, por exemplo, vai ter uma feira do setor de alimentação lá em São Paulo. O que é que eu vou saber lá? Fornecedores, tecnologia, maquinário, coisas que estão sendo lançadas, você vai ter acesso em primeira mão. Então, o Sebrae ele organiza missões, né, que é um pacote, inclusa hospedagem e várias outras ações, com um grupo de empresários, com acompanhamento técnico do Sebrae, para visitar essa feira, né? Geralmente acontece em São Paulo, mas assim, esse ano a gente vai ter em Florianópolis, em várias cidades e estados do nosso Brasil, acompanhado por um técnico. E, além disso, muitas dessas missões que nós realizamos tem visita técnica. Então, conhecer uma confeitaria, conhecer uma empresa do meu segmento. Esse ano a gente vai ter feira para o setor de construção civil. Estamos com poucas vagas, inclusive. Eu estou vendo aqui Londrina, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Isso. Florianópolis. A FEICOM, essa para quem está vendo Papo de Operário, de 11 a 14 do próximo mês, de abril, né? FEICOM, que é uma feira de material de construção. Tem vaga para ela? Tem 4 vagas. 4 vagas. O pessoal vai assistir esse podcast, já vai correr para se inscrever. Mas dá uma ligada, vai que dá sorte. É isso, a gente vai deixar os contatos do Sebrae, as redes do Sebrae aqui na tela. Érica, obrigado, viu, você ter vindo. Obrigado, parabéns pela sua história. E para a gente é um prazer ter vocês aqui, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, né? Estou muito feliz por estar aqui, né? Falando um pouquinho da história e do Sebrae. E qualquer coisa a gente está à disposição, vocês sabem onde procurar, né? O Sebrae que está aqui em Rondonópolis, em toda a região, e vai ser sempre uma felicidade estar aqui com vocês. É isso, gente. Procure o Sebrae. Esse foi o Papo de Operário dessa semana com a dica de ouro para você que assistiu, viu? A gente volta na semana que vem, sempre às quintas-feiras, a partir das 18 horas aqui, nos canais da Operário Material de Construção. Tchau, tchau.